Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal do Rodrigo Azevedo. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos aqui do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da partida entre Brasil e Haiti, que aconteceu na última sexta-feira, e o Brasil venceu e convenceu diante do Haiti pelo placar de 3-0. Foi uma partida onde o Brasil conseguiu mostrar sua força. É claro que foi diante de uma seleção que, dentre todas as seleções da Copa do Mundo, é a menor ranqueada, né, a que está mais abaixo no ranking mundial da FIFA, né. Então, foi um nível muito abaixo que o Brasil encontrou. Porém, não é um bobo no futebol. A gente já vem falando muito isso, que nessa Copa do Mundo não tem esse bobo no futebol. Curaçao, que era um candidato fortíssimo para isso, já que foi goleado diante da Alemanha por 7-1. Na segunda rodada enfrentou o Equador e fez um jogo muito justo e levou um empate, né, para casa. Equador que vem decepcionando. Já tinha perdido para a Costa do Marfim na primeira rodada, apesar de ter sido um jogo muito interessante, muito movimentado. Porém, agora perde essa oportunidade de pontuar diante de uma seleção muito abaixo, que é o Curaçao, e acabou empatando com a equipe caribenha. E ainda nessa questão das seleções pouco visadas, pouco importantes, o Haiti deu muito trabalho para a Escócia na primeira rodada do grupo C, o grupo do Brasil. A Escócia conseguiu vencer por apenas 1-0 e o Haiti mostrou muita força, um time muito físico, né, muito bem postado em campo. Então, não foi um bobo que o Brasil enfrentou, né? Inclusive, o Haiti deu trabalho para a Escócia. Aí você pode dizer, não, mas a Escócia está um nível abaixo também. Mas a Escócia também deu trabalho para Marrocos na segunda rodada, né? Onde Marrocos só conseguiu vencer também por 1-0. Então, isso mostra que nessa Copa do Mundo não tem bobo, né? Hoje também, né, eu estou gravando esse vídeo no domingo, onde o Uruguai empatou com o Cabo Verde pelo placar de 2-2. Então, é perceptível que essa Copa do Mundo não é que seja a Copa do Mundo das zebras, mas que mesmo tendo 48 seleções, o que a gente imaginou que cairia muito o nível, tem muita seleção que vem mostrando um bom futebol, mesmo não tendo tantas peças qualificadas. Eh, quando a gente olha para o primeiro tempo da partida entre Brasil e Haiti, foi um jogo onde Vinícius Júnior colocou a bola debaixo do braço, chamou a responsabilidade e foi o dono do jogo, né? Ele simplesmente participou dos 3 gols da equipe brasileira e na Copa do Mundo o Brasil marcou 4 gols e ele participou 100% dos gols, né? Na partida contra o Haiti, no primeiro lance, ele pegou uma bola na ponta esquerda, fez uma jogada muito característica, que é limpar para a direita ali, tentando a melhor opção, e ele conseguiu limpar o defensor e finalizou para a defesa do goleiro. E na volta, Matheus Cunha, que estava bem posicionado ali dentro da área, conseguiu escorar para dentro do gol, né? Com a ajuda do zagueiro, que foi tirar a bola e acabou resvalando no Matheus Cunha e entrou, né? 1-0 Brasil. Já no segundo lance, o Vinícius Júnior recebeu uma bola muito interessante do Lucas Paquetá, né, que desarmou muito bem, conseguiu servir o Vinícius Júnior, que em enorme velocidade eh, conseguiu colocar o Matheus Cunha de novo de cara a cara com o goleiro, e ele também não errou, não perdoou. 2-0 para o Brasil. E essa dupla foi a dupla esse trio, na verdade, né, com o Lucas Paquetá também, porque no terceiro gol, o Lucas Paquetá fez um lançamento cinematográfico para Vinícius Júnior, que em velocidade conseguiu ganhar do zagueiro e cara a cara com o goleiro, apenas colocou a bola debaixo do arqueiro haitiano. Então, foi um primeiro tempo dos sonhos para nós brasileiros, né? Com aí uma partida muito boa do Lucas Paquetá também, uma partida no tudo, muito interessante. Ele que fez uma partida ruim contra Marrocos, Carlo Ancelotti resolveu bancá-lo e, ao meu ver, acertou, né? Apesar de que não tinha um outro nome ali para fazer essa função, talvez o Danilo Santos, mas é uma característica muito diferente. O nome substituto para o Lucas Paquetá realmente é o Neymar Júnior, mas que não estava apto para essa partida.
E Lucas Paquetá, como eu vinha dizendo, surpreendeu, jogou muito bem, assim como ele sempre fez na seleção. Ele sempre entregou na seleção brasileira. Isso é inegável. Desde a época do West Ham, né, desde antes também, no Lyon, no West Ham, agora no Flamengo, ele sempre entregou na seleção brasileira. E a canhotinha dele é muito afiada. Ele tem uma facilidade com a bola, com o passe. Ele é muito importante para essa seleção brasileira e o desempenho contra o Haiti, apesar de ser diante de uma seleção abaixo, talvez credencia ele a continuar como o titular da seleção brasileira. A gente já falou do Lucas Paquetá, do Vinícius Júnior, o Matheus Cunha também garante sua titularidade, ao menos no primeiro momento. A gente sabe, eu pedi o Endrick, né, depois da partida contra Marrocos, porém, Matheus Cunha jogou muito bem, se posicionou muito bem. É aquele 9 móvel, né, um 9 característico da nossa geração, que a gente não tem mais aquele 9 clássico, sabe? Que fica dentro da área o tempo todo. Você pode observar que os últimos 9 que a gente teve sempre foi muita movimentação. Os grandes 9 do futebol mundial. O Harry Kane é um jogador que joga em várias posições. Haaland também tem uma arrancada muito interessante. Não é só a finalização, não é só o posicionamento dentro da área, mas ele também tem essa arrancada. Apesar de Haaland ser um jogador que se pareça mais com esse 9 menos móvel, ele tem essa questão da velocidade, essa arrancada que faz parte do estilo de jogo dele. Lewandowski, Lewandowski também é um jogador que sai muito da área, o próprio Benzema, esses últimos 9, Luis Soares. Então, é uma característica diferente da nossa geração, que é esse 9 que sai mais da área. E o Matheus Cunha jogou grande parte da temporada dele no Manchester United como 10, como meia. Inclusive, quando foi utilizado por Carlo Ancelotti, foi nessa posição e desempenhou muito bem. E contra Marrocos ele acabou optando pela entrada do Igor Thiago, talvez pelo momento, porque realmente vinha pedindo passagem pelo que entregou no Brentford. Ele foi vice-artilheiro do campeonato inglês atrás apenas de Erling Haaland, então ele mostrou estar num momento interessante, importante. E a seleção brasileira é isso, Copa do Mundo é isso. Tem que estar lá quem está no melhor momento, não tem para onde correr. E Igor Thiago, na visão de Carlo Ancelotti, era esse homem. Porém, depois de uma partida muito abaixo diante do Marrocos, ele optou por fazer essa troca e a entrada de Matheus Cunha, que ao meu ver foi muito assertiva. Como eu vinha dizendo, um jogador que é muito móvel, se movimenta muito bem, sabe jogar fora da área. E com essa dupla ali com o Vinícius Júnior foi muito interessante, né? E os dois primeiros gols saíram dessa dupla. Outros nomes também que foram bem no jogo, o Danilo, lateral direito, foi muito bem defensivamente. Danilo não vai ser aquele jogador, aquele lateral direito que vai subir muito. Até porque na seleção, nessa seleção que a gente tem muitos pontas qualificados, muitos pontas que já fazem esse papel ofensivo, talvez não seja tão interessante realmente ele ir para frente, né? Talvez com o Wesley fosse interessante. Contra o Marrocos, por exemplo, o Brasil teve muito espaço pela ponta direita e já que Rafinha fez uma má partida, talvez se o Wesley estivesse jogando por ali, ele se daria muito bem. Como foi o Danilo, né? No primeiro tempo o Ibanez, depois o Danilo, foi um setor pouco explorado pela seleção brasileira. E a todo momento, quando o Marrocos colocava a bola na grande área, que a zaga conseguia afastar para a região ali pelo setor direito do ataque do Brasil, estava sempre vazio, sempre tinha ali um homem do Marrocos para pegar o rebote. Então, ofensivamente por ali, o Brasil pode ter dificuldades, mas defensivamente Danilo vem mostrando que consegue ainda representar a seleção, mesmo com a idade já avançada. Tem uma outra questão que ele falhou ali em alguns passes, algumas bolas enfiadas, ele tem essa dificuldade com a bola no pé, mas na marcação, no desarme, ele foi quase perfeito na partida. É, Então é um bom nome para continuar, mas talvez contra outras seleções que consigam dar mais espaço para o Brasil, talvez utilizar três zagueiros, quem sabe, seria uma boa alternativa, né? O próprio Danilo, sendo esse terceiro homem ali na defesa,
e colocar mais um jogador no meio de campo para ajudar no ataque. Talvez seja uma alternativa interessante, já que é um jogador que fica muito preso ali na defesa. O Douglas Santos, mais uma vez, fez uma boa partida. A primeira tinha sido ok, ao meu ver, mas essa já subiu o nível para boa. Fez um jogo muito interessante diante do Haiti. A dupla de zaga não teve muito trabalho, Marquinhos e Gabriel Magalhães. eh, Eles precisam ainda se firmar, fizeram boas temporadas em seus clubes, chegaram à final da Champions League, porém na seleção ainda não mostraram o nível que podem apresentar. No meio de campo, o Casemiro foi melhor do que contra Marrocos, mas ainda assim eu acho que ele não é o nome ideal para ser titular da seleção hoje. Fisicamente ele está abaixo. Teve alguns momentos contra a Haiti que a gente conseguiu perceber isso, que ele está muito lento. Conseguiu ajudar muito bem na marcação, mas essa lentidão dele vem atrapalhando muito. Talvez utilizar o Ederson ali naquela posição, que é um jogador que marca bastante e tem esse vigor, né? Tem ao seu lado a juventude, pode ser interessante diante de uma seleção mais forte, né? Contra o Haiti ele não comprometeu, mas ainda me preocupa esse momento que passa o Casemiro. O Bruno Guimarães fez uma partida muito boa. Eu acho que ele junto ao Paquetá ali, eles dois se entendem muito bem. É uma dupla interessantíssima para o Brasil. Acho que deve ser mantida essa dupla. Talvez eu alteraria só o Casemiro. Mas Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, eles se compõem, se completam na seleção brasileira. Que são muito interessantes. O Rafinha, ele, ao meu ver, ele foi melhor do que contra Marrocos. Porque Marrocos foi uma partida horrível do ponta direito brasileiro. Ele foi muito, muito, muito abaixo. Contra o Haiti, ele se movimentou melhor. Teve algumas oportunidades para fazer gol, porém ele perdeu o gol. Perdeu o gol na cara. E isso deixa o torcedor brasileiro muito chateado, né? Muito bravo. E foi isso que a gente viu, né? Nas redes sociais, nos comentários, o pessoal criticando o Rafinha pelos gols perdidos. Porém, ao meu ver, ele foi melhor do que a partida contra Marrocos. Apesar dos gols perdidos, ele participou, se movimentou muito bem e teve o azar de machucar mais uma vez a coxa direita, né? Ele é uma lesão já recorrente, onde ele já tinha machucado anteriormente, sofreu a relesão e agora mais uma vez na mesma coxa, no mesmo local. E pelo que as informações indicam, está fora da Copa do Mundo. O Rafinha, infelizmente, um nome importante para a nossa seleção, não vai estar representando mais o Brasil nessa Copa do Mundo. Mas a partida dele eu achei ok. Até o momento que ele jogou foi muito bem. Só faltou colocar a bola na rede, né? Que em outros momentos ele era esse cara do Brasil, era o cara que representava, era um cara que estava à frente na fila em comparação com o Rodrigo e Vinícius Júnior. Ele representava muito mais do que esses dois homens que eu acabei de dizer. Porém, agora ele não consegue mais entregar, né? Ele não consegue mais ser jogador decisivo, sabe? Desde aquelas entrevistas polêmicas que ele deu, falando sobre o Mundial de Clubes, falando também sobre a partida contra a Argentina e depois não entregou. Talvez isso tenha comprometido um pouco o mental do Rafinha quando ele defende a seleção brasileira. Então, ele precisava se reencontrar, né? Era uma peça que a gente confiava, acho que ainda tinha tempo para ele se reencontrar mentalmente, encontrar o melhor momento na seleção, mas infelizmente a gente acabou perdendo. E agora contaremos com o Ryan, Luiz Henrique, são esses dois nomes que podem jogar ali pela ponta direita. Apesar de que o Ryan entrou na ponta direita, ao meu ver, foi bem. A seleção brasileira sempre concentra suas jogadas na ponta esquerda com o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador do time. Então, acabou que o Ryan não recebeu tantas oportunidades, tantas bolas para conseguir desempenhar o melhor futebol, porém, ele foi muito bem no período de tempo que jogou. Conseguiu servir o Endrick em algumas oportunidades quando o Endrick entrou. O Endrick que fez um gol, que acabou sendo marcado impedimento, mas sempre é um jogador decisivo, sempre tem o seu nome lembrado pelo torcedor por causa de ser esse jogador decisivo. Ao meu ver, agora Matheus Cunha deve continuar sendo titular, mas Endrick com certeza vai fazer essa sombra no Matheus Cunha e eu acho que o Igor Thiago vai para o final da fila.
Além do Ryan, o Martinelli entrou muito bem também. Teve essa vantagem em relação ao Ryan, porque o Martinelli joga na ponta esquerda. Em um determinado momento, o Ancelotti apostou ainda na escalação 4-2-4. E aí, por um curto período de tempo, Martinelli e Vinícius Júnior dividiram a ponta esquerda. E isso facilitou muito para o Martinelli, porque, como eu disse, o Brasil sempre alimenta suas jogadas em Vinícius Júnior. Inclusive, o Vinícius Júnior deu um toque de calcanhar para o Martinelli em um momento que Martinelli acertou o travessão. Era um lance impedido, mas foi uma jogada bonita do Brasil, uma jogada bem trabalhada. Então, acho que Martinelli se beneficiou desse número grande de bolas que são lançadas para a ponta esquerda. Mas foi uma partida boa, uma partida ok. Mostrou que pode ser um jogador que pode ser importante vindo do banco de reservas. Agora o Brasil se prepara para pegar a Escócia na próxima quarta-feira. Um jogo importante. O Brasil precisa vencer. é, Apesar de já ter encaminhado mais ou menos a sua classificação, porque com 4 pontos, que é o que o Brasil chegou, se mesmo que ele termine em terceiro lugar, ele vai se classificar dentre os melhores terceiros colocados, mas ao meu ver não deve acontecer. Ele deve realmente se classificar em primeiro ou em segundo lugar. E o Marrocos pega o Haiti e pode golear, justamente por essa questão do Haiti de ser uma seleção mais abaixo. E o Brasil, no segundo tempo, ele foi muito aquém. Parece que começou a se poupar já pensando no decorrer da Copa do Mundo. E se o Marrocos não tomar essa postura do Brasil, for para dentro, realmente pode fazer uma goleada bem mais elástica e garantir a primeira colocação do grupo, porque o Brasil não vai ter essa mesma facilidade contra a Escócia, né, que o Marrocos vai ter contra o Haiti. Então, o Brasil tem que abrir o olho se quiser terminar em primeiro lugar, né? E aí, o Brasil deve contar com a volta do Neymar, que pode ser um nome importante, vindo do banco de reservas, pode ser decisivo. A gente conhece tudo que o Neymar pode entregar, mas agora a gente vai aguardar os próximos capítulos, ver como que o Brasil desempenha contra a Escócia, para assim a gente conseguir pensar no próximo adversário do Brasil em uma fase de 16 avos. Eu mais uma vez agradeço você por ter assistido até aqui, me acompanhado. Espero muito que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também aqui, que é importante para mim esse feedback. E também compartilhe o link. Eu estou começando agora, como eu falei no primeiro vídeo, é o meu sonho trabalhar com jornalismo esportivo e eu conto com a sua ajuda. Então, muito obrigado e valeu e até a próxima.